Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois do apóstolo Paulo passar pela Tessalônica, ele vai para Corinto. Nessa comunidade, ele vai estar aí por 18 meses. É uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo que nós começamos a escutar hoje e por mais de 3 semanas nós vamos estar escutando. Uma carta madura, onde vai falar dos ministros, das qualidades dos ministros, a descrição do ministro. É daqui que vem a definição da igreja como corpo de Cristo, corpo místico do Senhor. É o inesquecível uma página famosa dessa carta, que é aquele discurso sobre a caridade, que segue aquele e precede também o tema dos dons, e depois a centralidade da pessoa de Cristo. Essa carta é uma série de cartas que o apóstolo enviou em diversos momentos e que depois ele mesmo ou alguém por ele compendiou em um só livro, por assim dizer, como nós temos hoje. Na liturgia de hoje nós vamos ver propriamente o início dessa carta, que é a apresentação de quem está enviando a carta e a saudação ao destinatário, Paulo e Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, santificados e chamados para ser santos. O apóstolo nunca deixa de saudar as comunidades assim, porque nós temos dificuldade de reconhecer que o irmão é santo, porque nós temos o conceito moral de santidade e que transfere a santidade somente para a virtude da pessoa, tirando a graça de Deus. O apóstolo vai reconhecer que essas comunidades têm problemas, mas nem por isso deixa de reconhecer a ação de Deus, a graça de Deus que a santifica. O outro aspecto é que ele vai dizer para a comunidade de Corinto e para pessoas que estão em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, evocando a universalidade da igreja. De certo que a igreja católica, ela se realiza na comunidade concreta onde nós estamos, mas nunca podemos perder de vista que a catolicidade não se esgota na nossa comunidade. A gente tem que ter a visão, a dimensão na nossa oração, na vivência de fé, saber o que está acontecendo com os nossos irmãos em outros lugares, no Brasil e no mundo. Isso é ser igreja, isso é ser igreja católica. Reconhecer que nós cremos porque missionários vieram do exterior para estar conosco e a nossa corresponsabilidade na missão também deve ser recordada. E que a missão, meus caros, não é somente uma coisa que é uma vocação dos sacerdotes e dos religiosos e religiosas. Hoje, muitos dos leigos e leigas na igreja se dedicam à missão. Não é o momento também que você, leigo e leiga, se desperte para isso? Eu acho assim que nós temos nas nossas realidades tantas pessoas que se aposentam na juventude e que nem consideram essa possibilidade de se doar pela causa do evangelho, enquanto pessoas, por exemplo, da velha Europa fazem isso, partem em missão. É necessário despertar-nos para isso, para a urgência missionária, doar a vida pelo Senhor. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito. Neles fostes enriquecidos em tudo, não tendes falta de nenhum dom. Veja que beleza esse elogio que se faz a essa comunidade, mas é um elogio sobretudo à ação de Deus. Não tendes falta de nenhum dom, é graça. O apóstolo é capaz de admirar. Talvez nós muitas vezes buscamos evidenciar o que falta nas nossas comunidades e não vemos a riqueza, a beleza que está acontecendo ao nosso redor. A vivacidade do nosso laicato, do nosso jovem, crianças, e a doação pelo reino, a presença dos sacerdotes, religiosos, a grandeza da igreja do Senhor. Ele, o Cristo, vos dará também perseverança em vosso procedimento irrepreensível. Deus é fiel. Por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho. Vocês têm todos os dons, mas o apóstolo vai dizer que precisam
sempre de dar atenção à perseverança e à comunhão. Porque Deus que é fiel, Ele dá o seu dom, mas nós devemos buscar retribuir a essa graça do Senhor. No Salmo 144, hoje nós assim rezamos: todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Agora é um empenho pessoal de louvor. Sou eu que me empenho com o Senhor de louvá-lo todos os dias. Mas tem outra dimensão agora que entra em jogo: uma idade contra outra vossas obras. Aquilo que nós recebemos, nós temos o dever de transmitir para as novas gerações. Se nós não fizermos isso, não nos iludamos. Aquilo que diz o Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Recordem-se que muitos lugares que eram territórios cristãos da Igreja Católica se tornaram lugar de muçulmanos. Pense, por exemplo, no norte da África, ou então lugares secularizados, como é o hemisfério norte hoje. Se nós cristãos não tivermos a corresponsabilidade da transmissão da fé, nós vamos ver que a igreja vai desaparecendo, até mesmo em uma nação da fé católica robusta, como no nosso Brasil. Esta é a responsabilidade de todos nós. Narram todas vossas obras, e de vossa imensidade todos falam. Se recordam vosso amor tão grandioso, e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Narrar, falar, recordar, exaltar. Isso move o coração de quem crê. Na aclamação ao Evangelho de hoje, depois da nossa saudação de louvor, aleluia, 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 louvai a Javé, vigiai, diz Jesus, vigiai, pois do dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E Jesus então faz uma comparação. Primeira, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria. O ladrão não o pegaria de surpresa. Depois, na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. É a recomendação de Jesus. E a segunda comparação diz respeito a todos nós que trabalhamos na evangelização. Jesus faz uma comparação única, porque no Antigo Testamento Deus nunca é comparado a um ladrão que chega de repente, na surdina, sem avisar, sem ser esperado. E ele fala assim: na hora em que vocês menos esperar, o Filho do Homem vai chegar. Aí então nós pensamos logo assim: é a nossa morte? O momento que ele vai nos levar? Não. A morte, ela de algum modo é anunciada, meus caros. Raramente ela chega de supetão. A pessoa envelhece, adoece, tem uma situação, está no hospital, está sofrendo. Mas aquilo que chega de surpresa na nossa vida é quando o Senhor bate na nossa porta através de um irmão, através do pobre, através do necessitado, do injustiçado, do doente de corpo, de alma, de espírito. É quando a graça de Deus floresce em um momento de alegria, de júbilo. Tudo isso que são as sementes do verbo, que são a ação de Deus na nossa vida e que nós então devemos colher. Porque se nós não reconhecermos o Senhor no nosso cotidiano, quando Ele bate na nossa porta, não o reconheceremos quando Ele virá da sua glória. Mas se o empregado, que somos nós, pensar: meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Então agora o Senhor está falando para aqueles que na igreja têm a função de ser pastor, para nós. Se o apóstolo fala isso, deve ser que algum problema ele tinha nas suas comunidades, citando precisamente comer, beber, maltratar o seu rebanho. Este empregado será partido ao meio e imposto a ele a sorte dos hipócritas, daqueles que não viveram com sinceridade a dimensão da fé. Hoje, na oração das oferendas, nós assim rezamos: ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistaste para vós um povo, concedei à vossa igreja a paz e a unidade. Em todos os lugares, ali onde a igreja é perseguida, onde é minoria, aonde está sofrendo, ali onde as comunidades não têm como se manter economicamente,
e pior ainda, não tem como se manter como ministros, como leigos e leigas. Que ela tenha paz e unidade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.